Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é o 13º vídeo de 31 dias, 31 vídeos sobre Exocad. E a gente chegou num dos vídeos mais aguardados por todo mundo, que é basicamente o planejamento digital com foto, né? Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, até porque, para quem nunca fez, talvez seja muita informação, então a gente vai tentar deixar o mais básico possível, tá bom? Aqui eu já deixei montada a parte de cliente, paciente e técnico. E vamos para a parte prática, né? Então, uma coisa que eu sempre digo sobre planejamento é que, o doutor ele me pediu para fazer só dois dentes. Tá, mas você não vai colocar só dois dentes na parte do seu planejamento, porque se ele decidir acrescentar mais dentes, se o paciente decidir que ele quer um trabalho completo, você vai ter que começar esse trabalho de novo. Há alguns subterfúgios que a gente pode utilizar, sim, para acrescentar um, dois dentinhos de cada lado ali, mas isso aí é meio que uma gambiarra. Não, não é que não seja certo, mas tu não tá seguindo o processo, sabe? Então, uma coisa que eu sempre recomendo, o doutor pediu só de lateral a lateral, só de canino a canino, só de pré a pré. Gente, façam assim, coloquem a arcada inteira. No caso, eu não coloco 18 e 28, porque é muito difícil alguém pedir pra gente fazer os sisos, né? Acontece, mas vai estar descritivo lá. Então, colocando de segundo molar a segundo molar, já fechou todas. E para enceramento, a gente sempre vai usar o pontico anatômico. Ele não vai adaptar em nada, ele simplesmente vai ser uma malha flutuante que depois a gente vai anexar ao nosso modelo quando a nossa malha de trabalho, né? Para quando a gente for fazer o nosso modelo para a prova depois de mockup, né? E no caso, nós temos aqui também a opção de mockup. Essa opção de mockup é literalmente mockup shell. Aqueles mockups fininhos que a gente vê que é o formato dos dentinhos e depois só prova. Eu, particularmente, Jennifer, não gosto deste formato de trabalho. Mas tem muita gente que faz e tem muita gente que dá certo. Em algum momento, eu vou fazer o enceramento como mockup shell para vocês verem como que fica e as diferenças entre um e outro. Mas, basicamente, sempre que a gente quiser fazer um planejamento digital, ponto anatômico. Aqui, em diferentes materiais que você vai usar, e aqui a gente tem alguns adicionais, scan de referência, algumas coroas, copiar, espelhar, etapas adicionais. Vamos manter isso o mais simples possível, tá bom? Então, a gente não vai adicionar nada, só vou adicionar uma tonalidade de material, OM3, que é o que eu gosto de utilizar para os meus pacientes, e aquela velha coisa de sempre. Botão esquerdo, Ctrl, botão esquerdo, Shift. E ele vai adicionar todos esses elementos e já vai colocar nossa antagonista. Como a gente vai fazer um modelo, moldagem digital, salvar. E nós temos foto para este caso, então eu vou mostrar para vocês como anexar a foto. Aqui eu já poderia ter colocado para iniciar o Smile Design direto, mas vou deixar o processo do jeito que tá bom? Vamos pro desenho. E aqui eu já deixei salvo o nosso planejamento digital. Como a gente vai fazer a arcada superior, tá me pedindo o upper e agora o lower, o inferior. A nossa orientação sempre em vista axial do elemento que a gente está fazendo, dos elementos que a gente está fazendo. No caso, aqui é bem descritivo, ó, gente, tá em vermelho. Aqui já tá dizendo que tá errado. Então, sempre assim. Se fosse inferior, lembre-se, nossa arcada inferior, ela é voltada para baixo, como é demonstrado aqui na parte do nosso projeto da nossa anamnese. Então, já que é uma arcada superior, para cima, arcada inferior para baixo. Aqui.
Aqui ficou bem dentro um do outro, ó, como vocês podem ver, 9,77. Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Não, de fato, não pode ficar assim. Eu vou ajustar manualmente essa oclusão. Não recomendo que ajustem manualmente a oclusão. Vocês têm que informar ao dentista ou tentar puxar o bite novamente. Talvez seja alguma coisa que a oclusão aqui não ficou correta, mas o bite está correto. Informar o dentista ou até mesmo usar o Bite Finder, que é um aplicativo que ele ajusta a oclusão pra gente. E ele é sensacional. Tem a parte gratuita dele e tem a parte paga. Eu não me lembro quantas mordidas são na parte gratuita, mas são algumas que a gente pode utilizar antes de ter que pagar. Não modificar, porque, né, tá muito dentro um do outro. Vou corrigir aqui manualmente, rapidinho. Como eu disse, não recomendo que façam, pessoal. Aqui, vou corrigir a altura. Tem que deixar bem pouquinho. A gente vai novamente para os métodos de scan. E ainda tá bastante. Vamos corrigir. Lembre-se, só dá para corrigir a partir não, para baixo de 0,2, que é o aceitável, digamos assim. E agora a parte que todos querem, o Smile Design. Vamos lá. Eu geralmente não subo a foto com o retrator, tá? Eu subo a foto do sorriso. Deu um erro para abrir, mas não tem problema. Esse aqui, então, é o caso de uma paciente que eu fiz para um dos meus clientes, tá? E essa foto, ela ficou muito boa. Pessoal, o que que a gente tem que saber sobre essas fotos, tá? Que basicamente, o que que eu preciso de fato para linkar ao rosto dessa paciente? Bom, basicamente, eu preciso eu preciso que apareça o rosto da paciente. Eu preciso dos olhos, eu preciso de um sorriso em que apareça as incisais. Nesse caso, é um sorriso bem aberto, como a gente pode ver, né? Embora não tenha o retrator, ela nos forneceu um sorriso bem bom de linkar num projeto. E principalmente, essa paciente tem que estar reta, pessoal. Ela não pode estar assim. Ela não pode estar assim. Outra coisa, ela não pode estar com o queixo para cima. Se for vocês a tirarem essa foto, orientem os seus pacientes a baixar um pouquinho o queixo. O telefone, ele não o telefone ou a câmera, ele não pode estar aqui em cima, não pode estar aqui embaixo. Ele tem que estar reto na nossa direção, tá bom? Distância de um palmo, um pouco mais, é o suficiente para a gente conseguir uma boa foto. Claro, com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. A gente não precisa de uma foto da cabeça até o tronco do paciente, não, muito pelo contrário. A gente precisa de uma foto do rosto, que apareça visivelmente os olhos, o nariz, as orelhas, o sorriso, um sorriso largo, tá? Eu, particularmente, sempre peço para os dentistas, me mandem uma foto do paciente sorrindo. Se possível, um sorriso mais suave, um sorriso assim como eu tô mostrando agora, e um vídeo. Geralmente eu peço um vídeo, dependendo do caso. Porque eu quero ver o que que o paciente mostra desse sorriso. Eu quero ver a curva do lábio. Eu quero ver quanto que ele mostra de dentes. Eu quero ver se as incisais aparecem. Eu quero ver como que é a sustentação labial desse paciente. Aqui, pessoal, então,
Aqui diz pra gente linkar dois pontos, né? Geralmente o pessoal faz de canina a canina. Porém, contudo, todavia, entretanto, desde que a gente consiga enxergar nitidamente um dente mais ao fundo, a gente pode linkar a partir dele sem problemas. No caso, eu consigo enxergar até o molar. Então, a gente pode tranquilamente linkar até o molar. São dois pontos, é o suficiente. Olha isso, pessoal. Olha o quão certa essa foto linkou. Praticamente 100%. A gente pode dar uma leve ajustadinha aqui, mas olhem isso. Ficou perfeito. Isso aqui é uma boa foto. Vou tentar dar mais uma ajustadinha. Isso aqui é uma foto 100%. O mais fidedigna possível. A linha da curva labial, então, ao meu cliente, isso aqui é só para fins de demonstração. Essa paciente já refez o caso dela, já refez o sorriso, tá? Aparentemente ficou bem bonito. Eu dei uma olhada nas fotos. Ela ficou bem satisfeita. E é isso. Ó, linkou praticamente 100%. E aqui, pessoal, uma parte que todo mundo erra. A gente tem que levar em consideração que é, embora a gente tente fazer uma foto reta, não necessariamente nós somos retos. Nós não temos uma proporção áurea correta, digamos assim. Nós não somos simétricos. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Um olho é mais alto que o outro, mesmo que a pessoa esteja reta. Só que, assim, se a gente colocar literalmente no meio da pupila, a gente vai ver, colocando as nossas linhas, que vai ficar torto. Então, o que que a gente tem que fazer? E a gente não pode perder essa dimensão da foto, porque é ela que vai indicar como é a maxila da nossa paciente, certo? Então, embora a paciente esteja reta, essa foto seja uma foto incrível, ela não é simétrica. Se eu colocar na pupila, a foto vai entortar, eu vou perder a dimensão da maxila. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Vou diminuir um pouquinho e eu vou deixar, vou até colocar na linha para vocês verem. E eu vou colocar, ó, no mesmo ponto, para que a nossa foto não entorte. A foto não pode ficar torta. Esses pontos têm que ficar retos, se vocês entenderam? Se vocês fizerem a pupila exatamente como tá aqui, a foto vai entortar e vocês vão perder a orientação da maxila. A orientação da maxila, ela serve justamente para a gente ver como que é a maxila da paciente. O dentista ele não está enviando para a gente um registro do plano, ele não está enviando para a gente esse registro com um arco facial. Então é a partir dessa foto ou a partir de um scan de tomografia, de imagem 3D, 4D, que a gente vai conseguir de fato ter a orientação disso, certo? Aí, pessoal. Agora, alguns pontos importantes. A gente consegue ver a linha média do paciente de vários ângulos. Aqui, no caso, a nossa paciente, ela tem exatamente a linha média no meio das pupilas, da linha bipupilar que a gente tem aqui, tá bom? Mas tem gente que não tem. Então, se a nossa linha média dos dentes, ela não corresponde ao meio da nossa linha bipupilar. A partir de onde que a gente acha a nossa linha média? Temos uma segunda opção. A nossa segunda opção seria a ponta do nariz. Ah, mas Jennifer, também não corresponde à ponta do nariz. A nossa terceira opção é a partir da linha do lábio. A partir da linha do lábio, em geral,
vai ser onde a linha média do nosso paciente vai estar. Ela vai estar dentro deste rosto, certo? E aqui nós temos outras linhas de auxílio. Basicamente, essas linhas de auxílio, elas servem para nos indicar o tamanho dos dentes da paciente. Então, a gente não quer, neste caso, a gente não quer modificar o tamanho, a largura desses dentes. A única coisa que a gente vai modificar aqui é um pouco do tamanho da incisal e melhorar um pouco essa anatomia. Ela tem dentes muito bonitos, sim. Então, não é necessário grandes coisas. No caso, a gente pode vir aqui, ó, e a gente pode medir a altura dos dentes dessa paciente. Ela tem 9,9. A gente pode aumentar um pouquinho mais. Segundo a nossa tabela de proporções, a gente pode aumentar mais um pouco mais esses milímetros aí. Caso alguém tenha interesse, eu posso passar essa tabela depois para vocês se orientarem quando vocês forem fazer os seus planejamentos digitais. No meu caso, eu já tenho um pouco de cabeça quanto que eu posso aumentar de cada dente. Então, praticamente não utilizo mais, só para trabalhos maiores, certo? Então, aqui eu vou aumentar levemente os meus centrais. Como eu já fiz esse trabalho, eu já sei onde eu vou aumentar e como vai ficar esse aumento. E aqui, basicamente, é a nossa linha entre caninos. A gente vê que ela é bastante simétrica de um lado para o outro. Provavelmente ela deve ter feito orto. E aqui nós temos a proporção áurea. Não vou explicar isso nesse momento, mas basicamente é a proporção dessas linhas do rosto. A gente tem a proporção áurea pré-definida, que é aquela que vem, né? E aqui a gente tem mais algumas modificações. E a gente tem feminino e masculino. E também tem a proporção dos dentes do paciente em si, né? Que a gente pode estar modificando. E temos também algumas linhas adicionais, que eu não vou falar agora. Vamos tentar deixar o mais básico possível essa parte e vamos seguir. Essa é a parte do Smile de modelagem. Tem muita gente que já faz a modelagem aqui. Eu, particularmente, não sou uma dessas pessoas. Eu não faço a modelagem a partir daqui. Até porque a gente poderia fazer já um ajuste aqui, tá? E a gente poderia ver dente por dente, certo? A gente poderia fazer modificações já nesses elementos, mas não vejo necessidade e não gosto de fazer por aqui. Vamos colocar um dente mais clarinho. O M4 já tá ótimo. Aqui as nossas informações de linhas auxiliares, fotos de pré-tratamento, a proposta de tratamento para mostrar para o paciente, escaneamento dos dados de visualização. Aqui a proposta de restauração a partir de vários pontos de vista. Isso aqui é modificado conforme a gente vai passando os níveis, né? Conforme a gente vai finalizando o nosso projeto. Isso aqui pode ser impresso depois para mostrar para o paciente. Além do HTML que a gente envia para o dentista, né? É basicamente um relatório. Deu uma travada aqui, ó. Ele vai pensar um pouquinho. E basicamente eu já deixo pré-definida para vir a minha biblioteca como Orlando Giraldo, certo? Mas o que que foi, o que que essa paciente solicitou? Ela quer modificar, no caso, esses centrais. Como a gente pode ver, ó, eles estão quebradinhos. E posteriormente ela iria fazer os laterais, se não me engano. Nesse caso, até fiz um projetinho um pouco maior. E é o que nós faremos aqui também. Eu vou fazer um projeto de pré a pré para vocês visualizarem, certo? Então, a partir daqui,
a gente vai literalmente para a modelagem. E eu vou trocar essa anatomia, com certeza. Vamos usar outra anatomia. Sim, substituir os arquivos. Temos que fazer uma coisa muito importante que não fizemos ainda, que é salvar esse projeto, certo? Salvamos o projeto. Eu vou modificar aqui de canino a canino somente. Vou pegar outra anatomia. E vamos em posicionar dentes. Nesse caso, eu vim no modo expert, mas vocês poderiam ter ido no assistente novamente, tá bom? Uma coisa muito importante, mesmo que a gente não utilize esses dentes aqui, eles vão estar aqui caso o dentista queira. O que que a gente faz com eles? A gente esconde, diminui eles e vamos esconder eles dentro do nosso projeto. No caso, aqui, eu vou montar primeiro uma arcada e depois eu monto a outra arcada. Lembrando que você sempre tem que perguntar para que vai ser este projeto. Doutor, esse projeto vai ser para resina composta, esse projeto vai ser para facetas. Para que vai ser esse projeto? Assim, sabendo o material que vai ser utilizado depois, vocês vão saber quanto vocês têm que fazer também de aumento. Vocês têm que saber quanto aumentar também em vestibular para de fato ficar um trabalho satisfatório, né, pessoal? A gente não quer fazer um trabalho, um encerramento que depois falte, que depois falte material e a gente tem que ficar compensando. Não é o objetivo. Fazer uns dentinhos um pouco maiores. E lembrando, quando a gente faz um projeto, a gente tem que analisar algumas coisas. Se a paciente tem resina, se a paciente não tem resina, como que o dentista ele trabalha também. Isso é muito importante, tá, gente? E nesse caso, eu fiz um enceramento progressivo, regressivo. Eu sugeri que o dentista, para a gente ajustar um pouquinho essas dimensões, ele, como a gente pode ver, essa paciente ela tem uns dentes bem quadrados. Dentes quadrados e com essas distais e mesiais mais retas são dentes mais masculinos. Dentes femininos, eles têm aquela curvinha, certo? Esse arredondamento. Então, quando eu fiz esse projeto inicialmente, eu recomendei que o doutor ele abrisse essa distal, ele retirasse esse ponto de contato e suavizasse essa parte, arredondasse para que a gente conseguisse dar esse formato mais arredondado, consequentemente mais feminino para essa paciente. É por isso que aqui eu não cobri esse ponto, certo? Porque isso aqui, caso ele queira fazer o mocap, é uma coisa que vai ficar depois, para ele ter noção que ele tem que retirar esse ponto depois, certo? Claro, tudo isso foi conversado com o dentista a respeito, tá bom? Outra coisa, a gente tem que se atentar também aos volumes. A gente não pode deixar nem com pouco volume, nem com muito volume, certo?
Espero que o doutor não se importe que eu peguei a foto da paciente dele. Até eu tinha feito um blur nos olhos, mas na hora que eu fui gravar, como vocês podem ver, não deu muito certo. Acho que eu só lavei errado no fim. Olha como o dente da paciente ficou um pouco mais feminino. É uma diferença gritante, né, pessoal? Lembrando que, como eu disse, eu não vou me atentar muito à forma anatômica. Eu vou estar me atentando mais a posicionamento. O posicionamento, pessoal, para mim, é 60% do trabalho. Depois é só o refinamento. Se você erra no posicionamento e principalmente se você erra no formato do dente que você quer dar para esse paciente, acabou. E aqui o objetivo é ser rapidinho mesmo, tá? Eu não tô floreando muito. E aqui eu vou basicamente fazer o que eu fiz nos dois vídeos bônus que eu lancei ontem. É posicionamento, posicionei um lado. Pensem que, neste momento, o que que eu faço? Para não ter muito trabalho, para não ficar diferente, eu posiciono um lado, eu já anatomizo todo esse lado, eu já deixo ele pronto para depois passar para outro lado. Aqui, a fins de projeto, a fins de aula, eu não estou fazendo isso, mas eu espero que vocês em casa, quando vocês forem fazer os seus projetos, vocês façam dessa forma, tá bom? Modo cadeia, não se assustem nesse momento, desativem tudo, voltem para o simples, desfazer. Se não desfez, desfaz mais uma vez. Modo cadeia e aqui simetria geral, certo? Às vezes vai ter um simetria em cima e um simetria embaixo. Sempre o de cima, tá, pessoal? No caso, ele tá pedindo, ele tá mostrando só dessa forma, porque eu coloquei para espelhar só de canino a canino, ou seja, só anteriores. Se tivesse anteriores e posteriores, ele te daria duas opções. Espelhar só os dentes anteriores ou espelhar toda a arcada, toda a emercada que você fez. Toda a emercada que você fez, né? Nesse caso, só canino a canino. Então, espelhamos. Voltei para o modo simples, vou dar um OK, só por descargo de consciência. Vou ativar tudo de novo. E aqui é posicionamento. Você pode tentar ir no modo mover todos simultaneamente, tá? Aqui eu vou no modo manual mesmo. E posicionamento, gente. O posicionamento é 60%. E dentro do posicionamento, a escolha de dentes para o paciente, uma escolha assertiva, algo que combine com o rosto desse paciente, é a outra parte, certo? Eu ia fazer os prés também, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar sem eles. Até porque a parte das facetas a gente vai utilizar literalmente só os centrais. Foram feitos só os centrais nesse caso. Outra parte importante do nosso projeto é, pessoal, quanto mais adaptada essa cervical estiver ao nosso trabalho,
Quanto mais parecida ela estiver e mais próxima à cervical, ó, isso aqui é um projeto adaptado. Até para o mocap, isso aqui vai dar certo. É assim que tem que ficar os nossos trabalhos. Eles não podem sobrepassar a gengiva, a não ser que o dentista tenha ele solicitado, ó, eu vou fazer um aumento gengival, eu vou fazer uma gengivoplastia nessa paciente. Daí sim, daí cabe a gente aumentar essa cervical. Senão, ó, você tem que vir aqui e ajustar, certo? Gente, olha só isso. Olha essa diferença. Vou até suavizar um pouquinho, que tá muito marcado. Olha essa diferença no projeto. Vai me dizer que não mudou. Vai me dizer que não ficou bem melhor. Então, basicamente é isso. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é ajustar essa palatina. Principalmente se for resina composta, pessoal. Isso aqui tem que ficar absolutamente zerado, tá? Por quê? Porque na resina composta, basicamente, o dentista só vai utilizar a nossa palatina para isso. Ele não vai utilizar o restante. Ele vai utilizar, sim, o enceramento para se basear em anatomia, mas é a palatina da nossa guia que a gente vai fazer a partir desse modelo que ele vai usar no trabalho dele, certo? Aqui, ó. Então, a gente tem que deixar o máximo possível zerado. Aqui foi conversado com o dentista que ele teria que desgastar um pouquinho, né? Se ele quisesse refazer esses elementos, tá? Tanto em lateral quanto em caninos. Mas aqui, basicamente, a gente restabeleceu o guia, ó. E nesse momento, uma coisa muito importante também. Ah, mas Jennifer, eu estou só fazendo um planejamento digital. Não, você não está só fazendo um planejamento digital. Você já está reabilitando essa paciente. Então, seja seja central, seja lateral e principalmente canino, o que que a gente tem que fazer nesse momento, pessoal? A gente tem que colocar no nosso articulador virtual. Então, aqui ele já basicamente nos deu o indicativo, ele já trouxe meio que esse modelo para o centro, ó. Mas, colocando a foto, a gente vê que essa foto está inclinada. A gente pode vir aqui, ó, que na verdade esse é o correto, né? A gente usa a nossa foto como referência, deixa retinho aqui o nosso articulador de lado e deixa a nossa foto reta. Deixando a nossa foto reta, a gente tem exatamente a angulação da mandíbula desta paciente, certo? Aqui a gente dá um ok, não temos aumento na oclusão, a gente vai mover o inferior, porque o que move é a nossa mandíbula, a nossa maxila, ela não se movimenta, quem tá movimentando é a mandíbula, né? E eu não vou trocar agora os movimentos de protrusão, lateralidade, direita e esquerda, mas a gente sempre tem que colocar
uma limitação para isso. Nem todo mundo faz 5. Tem gente que vai fazer mais, tem gente que vai fazer menos. Então, vamos dar um OK. Ele vai fazer a simulação. E agora a parte importante disso. Embora a gente tenha colocado no articulador, ele não está funcional. Vamos recalcular essa simulação e escolher os dentes. No caso, essa nossa paciente, ó, ela só tem três, elementos anteriores inferiores, certo? Então colocamos só os três. OK. Vamos desativar o dinâmico e reiniciar a simulação. Não ajustei os movimentos milímetros, mas a gente pode ver aqui já como é que ficou. Está fazendo protrusão corretamente. Lateralidade corretamente também. E lateralidade direita também. Ou seja, esse caso está funcional, certo? Nós conseguimos devolver a função para esta paciente. Olhei, que bonito que ficou. Que diferença, certo? E uma coisa que eu recomendei também quando fosse feito, até para a gente ajustar o zenit, ajustar um pouquinho a altura deste elemento aqui, certo? Isso aqui basicamente é o nosso planejamento digital pronto, gente. Base do ensinamento virtual. Vamos dar uma sequência aqui. Vai pedir para colocar os conectores, só dá uma sequência também. E tá pronto. A partir daqui, a gente projeta o nosso trabalho, certo? E, como eu disse antes, eu vou mostrar depois em um outro vídeo como fazer o modelo digital desse projeto que a gente está fazendo. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo sobre planejamento digital de uma forma bem simplificada. Tem tanta coisa que dá para falar dentro disso, mas para quem não sabe fazer, para quem não conhece, essa aqui foi uma forma bem básica de mostrar como que deve ser feito e como que a pessoa deve iniciar, nesse passo de fato fazer um planejamento de uma forma satisfatória, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.